Jesus Cristo. O amor ágape, o amor incondicional e a paz que excede todo entendimento, a maravilhosa paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Desperta, amados do Senhor, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Amados, para fazer a diferença neste mundo aonde nós... Amém? Eu peço aos amados que abram suas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 a seguir. A palavra do Senhor nessa noite nos ensina assim mais uma vez. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel encontrou Saul, disse: o Senhor te abençoou. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que bálido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique atento, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel e enviou uma missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas, guerreie contra eles até que os tenha eliminado, porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois dos despojos, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pequei, disse Saul, violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Samuel, contudo, lhe disse: não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel virou-se para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, e o manto se rasgou. E Samuel lhe disse:
o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e os entregou a alguém que é melhor que você. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu: pequei agora perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele e Saul adorou. Então Samuel disse: Agag, o rei dos amalequitas. Agag veio confiante, pensando: com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre mulheres ficará sem o seu filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gibeá de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul até o dia de sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Amém? Oremos. Deus santo, Deus maravilhoso, eterno Pai nosso, continua falando aos nossos corações, Pai, que a Tua palavra penetre o mais profundo do nosso ser, meu Senhor, que faça, meu Pai amado, a diferença em nossas vidas, que transborde o Teu Espírito, meu Senhor, através da Tua palavra, Pai. Eu tomo posse de Mateus 10:20, que diz: quem fala não sois vós, mas o Espírito Santo de Deus que está em vós. Amém. Glórias e glórias ao nosso Deus. Amados do Senhor, essa passagem, muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus. Nós vivíamos na lei de Deus, e na lei de Deus, o que Deus falasse, você tinha que obedecer imediatamente, ou Deus imediatamente tomava a sua decisão e você sofreria as consequências da desobediência ao Senhor. E hoje nós estamos na graça, amém? Amém, igreja? Amém. A graça, favor imerecido, sem merecimento. E nesse tempo, amados, Deus dá uma ordem a Saul. Saul foi escolhido rei de Israel quando o povo clamou a Deus por um rei. Senhor, nós queremos um rei como as outras nações. E então Deus, através de Samuel, ungiu Saul rei daquele povo. E Deus deu vitórias a Saul, amados, sobre seus primeiros inimigos. E Saul foi obediente a Deus. E Saul aprendeu que fazendo sacrifício naquele tempo se agradava a Deus. Sacrifício de holocausto, de animais, queimados ao Senhor. E Deus se alegrava. Mas Deus se alegrava quando você fazia isso em obediência a Ele, seguindo os ensinamentos dele, tendo uma vida de obediência. Então Deus ordena a Saul que matasse todos os amalequitas. Por quê? Porque eles impediram a passagem do seu povo quando eles saíram do Egito. Deus sabe de todas as coisas, amados. Quando Deus ele manda alguém fazer alguma coisa, por mais doloroso que seja aos nossos olhos, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Ele sabe o que está ordenando, irmãos. E Ele deu uma ordem a Saul: destrua todo aquele povo, não pegue nada de lá. E essa ordem era para ser cumprida à risca.
é Deus falando, amados. A fé madura, ela não questiona, ela obedece. Ela obedece, irmãos. Saul, ele não deveria ficar questionando, né? Por que Deus está pedindo isso? Deus sabe de todas as coisas. Às vezes nós questionamos o agir de Deus na nossa vida. Nós questionamos por que Deus está dando uma direção para nós. Não questione, amados. Obedeça a direção de Deus. Por mais dolorosa que seja, obedeça a direção de Deus. E Deus tem dado direção ao seu povo, amém? Deus tem nos dado direção, irmãos. O povo é que tem desobedecido. E aí você pergunta, e por quê? O mundo pergunta, e por que Deus não mata todo mundo como fazia antigamente? Deus, Ele tem, amados, um tempo para todas as coisas. E nós estamos no tempo da graça. E então, no tempo da lei de Deus, Saul resolve agir conforme os seus próprios olhos. Saul resolve agir conforme o seu entendimento. Quem somos nós, irmãos, para saber o que é bom diante de Deus? Você não sabe o que é bom diante de Deus. Não adianta querer ajudar a Deus. E Saul, irmãos, a ganância para Deus. Tem muita gente fazendo a obra, dizendo que é para Deus, mas mentira. No boi gordo, na ovelha gorda, e não estão fazendo a obra que Deus ordenou. E assim Saul, ele não matou os melhores bois, as melhores ovelhas, porque os soldados também não entenderam. A ordem não foi para os soldados, amados, a ordem foi para Saul. Então nesta noite nós recebemos uma ordem de Deus. Ainda que seu pai, sua irmã, sua tia fale, não vai para você, então vá, então faça, então obedeça a ordem do Senhor, faça conforme Deus te instrui. E aí você vai dizer, como é que eu vou saber que é de Deus, pastor? Deus não deixa ninguém enganado. Primeiro, Deus não vai te dizer nada contra o que a palavra dele te ensina. Primeiro, segundo, Deus não vai te dizer nada contra os mandamentos dele. Quais são os mandamentos dele, amados? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você cumprindo esses dois mandamentos, você cumpre todos eles. Então, se algo não está indo contra essas coisas, é Deus que está te ordenando, amados. Não tenha dúvida. E se você ainda tiver dúvida, ore, consulte o Espírito Santo de Deus. Porque quando Deus dá uma ordem, irmãos, por mais que seja dolorosa, essa ordem, depois de cumprida, te trará paz. Te trará paz. Te trará a sensação de um filho que obedeceu ao Pai Celestial. Você saberá, irmãos, porque quando se obedece a Deus, as coisas começam a fluir ao nosso favor. Tanto, irmãos, porque desobedecemos a Deus. O povo desobedece a Deus. O povo prefere sacrifício do que obediência. Temos sacrifícios ano após ano de um povo teimoso, de um povo rebelde que desobedece. E Deus está dizendo, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não adianta, irmãos, eu pecar a semana toda e vou sacrificar um sacrifício de louvor a Deus. Você pode estar começando a querer se aproximar de Deus.
Mas Gálatas 6,7 diz: o que cada um plantar, isso colherá. De Deus ninguém escarnece, irmãos. De Deus ninguém escarnece. Se você está desobedecendo a Deus por qualquer motivo, ou pensando que Deus não está vendo, e depois você corre para a igreja, você vai fazer como Saul, correr e apresentar a oferta no altar de Deus. Ninguém engana a Deus. Não adianta, irmãos, você pegar todos os seus bens e entregar, porque você desobedeceu a Deus. Deus quer a sua obediência, irmãos. E depois que você obedecer a Deus, você fará sacrifícios de louvor. Você terá sacrifícios de prazer por obedecer a Deus. E talvez pareça até cruel, irmãos. Tem muitos povos que ainda seguem a antiga aliança e ainda acham que Deus ainda está a matar todo mundo, irmãos. E Jesus, ele nos ensina que ele não veio para matar, ele veio para salvar aquilo que se havia perdido, irmãos. O ensinamento de Jesus é de salvação, é de amor, é de entrega. É de entrega, irmãos. Mas Saul, ele preferiu, irmãos, os bois gordos, as ovelhas gordas, a obedecer a Deus, a se entregar a Deus. E Samuel lhe questiona: você não era a menor tribo? Porque tem pessoas que dizem, né? Comparam Davi com Saul, porque Davi era na menor tribo. Saul, quando começou, também era na menor tribo, irmãos. Quando a gente começa com Deus, Deus te pega pequeno para te fazer grande. Deus te pega sem conhecimento para te fazer rei. Mas o que é que você está fazendo com a bênção que Deus está te dando? Não olhe porque você é pequeno, porque você é o menor da sua rua, o menor da sua casa, porque você está numa igreja pequena. Deus, ele começa, irmão, nos pequenos para torná-los grandes. E Samuel traz isso à memória de Saul. Então, por que você não confiou em Deus? Por que você não confiou nesse Deus que ele já te provou que fez, faz e fará? Que ele foi, é e será. Ele nos prova o tempo todo, irmãos. E aí as pessoas ficam se perguntando: por que tem tanta fome? Por que tem tantos com muitos e outros sem nada? É porque desobedecem a Deus. Não amam a Deus e não amam o seu próximo. Não compartilham, irmãos. Preferem desobedecer a Deus. Preferem ser o insensato de Provérbios que nós lemos aqui na igreja. Eles preferem ser o insensato. E nós, como igreja do Senhor, irmãos, nós que recebemos o chamado do Senhor, nós estamos sendo preparados para ser obedientes a Deus, para fazer a única, exclusiva e agradável vontade de Deus. E o que é que nós temos feito? Nós estamos questionando com o mundo, ou estamos nos entregando e dizendo: eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua única, exclusiva e agradável vontade, Pai. E Saul, irmãos, quando ele viu que quando ele se depôs com Samuel, às vezes, amados, pastores tementes a Deus, ele instrui a ovelha, ele fala com a ovelha: obedeça a Deus. Eu estou enxergando, você está caminhando para um abismo. Mas aí ele fala assim: que nada, pastor, eu vou fazer, depois eu volto para a igreja. E aí a gente ora, irmãos, essas pessoas, a gente ora, assim como Samuel passou a madrugada toda orando pela ovelha. O Saul ficou a madrugada toda orando
por Saul, intercedendo. E a Bíblia diz que Deus, aí as pessoas não entendem, que Deus se arrependeu de ter. Deus não se arrepende, amados. Para nós entendermos que Deus se entristeceu com a atitude de Saul. E Deus se entristece com todo aquele que ele escolhe e se rebela contra ele. E que escolhe Deus. Saul pensou assim: não, eu não vou matar essas ovelhas aqui, não vou levar lá para o altar. Mas a Bíblia diz que para que ele próprio fosse adorado. Subiu o orgulho na vida de Saul, irmãos. E não se engane, você não quer fazer a obra de Deus? Você não quer fazer a vontade de Deus? Deus sabe quem quer. E Deus, irmãos, Ele tem o melhor para os obedientes. E os desobedientes sofrem. Saul sofreu porque foi desobediente. E Samuel diz: olha, Deus está levantando, está escolhendo um conforme o seu coração. Glória a Deus, aleluia. Quem foi, irmãos, que Deus estava escolhendo conforme o seu coração? Deus estava escolhendo naquele momento, sem nem ele saber. Deus estava escolhendo Davi, amados. Foi aí que Davi entrou na história, irmãos. A promessa de Saul, se ele fosse obediente, era que ele reinasse até o fim. Era a promessa de Deus para a vida de Saul, irmãos. Aí você diz, aí as pessoas acham que Deus, quando Ele escolhe, você não cai, você não se perde, você se perde. Saul se perdeu. E a Bíblia deixa bem claro, várias vezes, que o povo clamou, mas Deus escolheu Saul, através de Samuel, e colocou nele o seu espírito. E Saul, irmãos, sentiu o Espírito do Senhor. A diferença de se estar com Deus começa de dentro para fora, irmãos. E então, quando ele se perde, Deus levanta outro. Deus levanta outro, amados. E às vezes as pessoas questionam, mas Davi também pecou, pastor. Davi pecou. Davi pecou sim, amados. Mas como foi o pecado de Davi? Davi, ele desobedeceu uma ordem direta de Deus? Não. Ele não desobedeceu uma ordem direta de Deus. Ele pecou contra os ensinamentos, contra as origens da lei de Deus, que é honrar, amar o próximo, amados. Ele ficou com a mulher de um dos seus guardas, Urias. E isso, irmãos, desagradou também o coração de Deus. Só que qual a diferença de um coração contrito a Deus, de um coração orgulhoso? O coração orgulhoso, ele se agarrou no sacerdote e rasgou a veste do sacerdote, achando que aquilo era a solução, amados. A solução está sempre em Deus. Deus usa os sacerdotes, usa os pastores, mas a solução está em Deus. E ele clamou tanto a Samuel. Samuel gostava dele, amados. Por quê? Qual pastor, qual sacerdote, irmãos, não gosta de uma ovelha que ele ungiu, que ele viu crescer, que ele viu sendo abençoado por Deus? Todos nós gostamos, irmãos, de ver uma criança crescer na igreja, ir para a bateria, ir para a pregação, ir para o louvor. É maravilhoso. E quando a gente vê cair, dói muito em nós. Dói bastante, irmãos. Dói. Mas por quê? Pela desobediência a Deus. E então ele clamou, Samuel clamou, e Samuel na segunda vez foi com ele.
Só que é aí que muita gente tem se enganado, amados. Tem muita gente se enganando, porque o pastor está do teu lado, porque o outro sacerdote está do teu lado, sacerdote A, sacerdote B. Mas se você desobedeceu a Deus e não se retratou com Deus, a sua derrota já está decretada. Está decretada. Ainda que o pastor esteja do teu lado, ainda que faça campanhas e mais campanha, o nosso negócio é com Deus. E Davi, amados, a diferença de Davi para Saul foi essa. Davi, ele clamou a Deus, ele chorou, irmãos, e se entregou totalmente a Deus. E no Salmo 51 ele diz, versículo 10: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Outras versões dizem um espírito inabalável. Isso é para a gente entender, irmãos, que pessoas com o espírito de Deus pecam, pessoas erram, pessoas desagradam a Deus, dando com o Espírito Santo de Deus. Mas a diferença, amados, é o verdadeiro arrependimento. E ele diz ainda: não me expulse da tua presença, Senhor, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Porque, amados, Deus ouve um clamor, irmãos. Deus ouve o verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento de Davi, irmãos, aponta para Jesus Cristo. Aponta, irmãos, para eu e você. Quando nós verdadeiramente nos arrependemos de nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, nós encontramos o favor do Senhor, o favor imerecido da graça de Deus. Nós encontramos, irmãos, o perdão sobre todos os nossos pecados, amados. É isso que Davi nos ensina, amados, que através de Jesus Cristo, todo pecador que se arrepender verdadeiramente será salvo e receberá o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. E se cumprirá na sua vida as promessas de Deus, amados. É isso que Davi nos aponta. A diferença de Davi para Saul é um coração quebrantado, um coração, irmãos, arrependido, um coração segundo o coração de Deus. Deus sabe, irmãos, como está o meu e o seu coração. Deus sabe de que eu e você precisam. Mas primeiro, Ele quer o nosso arrependimento, o nosso reconhecimento de falhos pecadores, o nosso reconhecimento de que Ele não somos nada, não temos nada, não faremos nada. E aí sim, amados, e aí sacrificaremos o verdadeiro louvor ao Senhor. Então repense a sua vida, igreja. A adoração ao Senhor começa na igreja e continua assim que você coloca o pé fora da igreja. Eu vi uma frase, amados, numa rede social que dizia o seguinte: tem pessoas que obedecem, que só obedecem a Deus na igreja e esquecem de Deus fora dela. Está errado, está, irmãos, mas nós precisamos começar a obedecer a Deus em algum lugar. Nós precisamos começar um relacionamento com Deus, e então Ele vai nos moldando. A palavra diz: vinde como estáis. Vinde como estáis. Não adianta, amados, você pecar a semana toda e sacrificar um dia para Deus.
você pecar a semana toda e jejuar um dia para Deus, a não ser que tenha arrependimento verdadeiro no seu coração. Mas se você fazer isso como rotina, Deus não é bobo, irmãos. É isso que Jesus vem nos ensinar, amados. Que as pessoas estavam fazendo ainda como Saul. Pecava e fazia um sacrifício no altar do Senhor. Deus, através de Jesus Cristo, diz: ei, eu quero que você se purifique a tua vida toda. Eu quero a tua vida toda para mim. Eu quero você por inteiro. Eu quero o verdadeiro sacrifício dos verdadeiros adoradores. Eu quero você 100% diante de mim. Então, irmãos, se entregue. É isso que Deus quer ter. O que é que tem te impedido? Você ainda está de olho nos bois gordos, na ovelha gorda. Aí vamos mudar aqui, irmãos. Às vezes pessoas ainda não se entregou por causa de um emprego, ou por causa de promessas antigas, ou não se entregou por causa dos seus prazeres pessoais. Seus prazeres pessoais têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Não faça como Saul, irmãos. Não faça como Saul. Primeiro busque a Deus. Primeiro, irmãos, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que não buscam a Deus, amados, porque ainda estão atrelados a homens, estão dependentes de homens e confiantes em homens. E Deus nos diz mais uma vez nessa noite: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça, obedeça. Ore a Deus, pergunte para Deus, fale com Deus. Jesus nos ensinou, irmãos, um relacionamento de pai e filho. E é você que nos ouve através das redes sociais. Converse com Deus. Senhor, se até aqui eu fui falho, faça como Davi, irmão, se derrame. Não tenha vergonha de chorar na presença do Senhor. O mundo está duro, o coração está duro. As pessoas têm vergonha de chorar, irmãos. Tem vergonha de levantar a mão e adorar a Deus. Amados, deixe a lágrima cair. Deixe as pessoas verem que você não é forte, mas que você tem sentimento, que você está sendo quebrantado por Deus, que você verdadeiramente quer sim um compromisso diante do altar do Senhor. Porque eu creio, irmãos, que quem aceita a Deus chorando, glorifica a Deus sorrindo, glorifica a Deus cantando, glorifica a Deus salteando, glorifica a Deus, amados, de todas as formas, de todos os louvores, todos os ritmos, tudo que tem fôlego, adora ao Senhor, quando o quebrantamento flui de dentro para fora. É isso que Deus nos chama, irmãos. Deus quer isso da minha e da tua vida. Desperte para uma obediência verdadeira diante do Senhor. Aleluia, Deus. Não pense que Deus não está vendo, porque Deus está, mas não faça o que é certo aos seus olhos. Faça o que Deus já te ensinou a fazer. E se você não aprendeu ainda, busque aprender. Busque agradar a Deus do jeito certo. Nós estamos vendo, irmãos, história de
dois homens que tiveram o Espírito Santo de Deus. A diferença foi a entrega, o quebrantamento, o arrependimento. É isso que Deus busca. É isso que Deus nos ensina, mas através de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E ele diz o seguinte, amados, para mim e para você: o maior sacrifício já foi feito. Ninguém vai fazer sacrifício que me agrade, que me complete, como meu filho já fez pela sua vida. Amados, não olhe para o sacrifício, irmãos, pessoal seu. Olhe para o sacrifício de Jesus. As pessoas usam o pastor como parâmetro, usa o irmão como parâmetro, usa a mãe, o pai, ali volta para a igreja todo dia. E ali como é que está? E por que não pega Jesus Cristo? Pega Jesus Cristo como parâmetro. Pega para ver se você vai fazer algo superior a Jesus. Vai fazer algo que chega próximo ao que Jesus já fez por mim e por você. Reclame da tua dor para Jesus. Se coloque diante de Jesus com a tua dor, com os teus sacrifícios que você acha que é sacrifício, e você vai ver que não chega a que Jesus já fez por mim e por você. E aí, Deus, irmãos, através de Jesus Cristo, a graça do Senhor nos ensina, irmãos, que por maior sacrifício que nós fizermos, não chegará perto do sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que Deus, na nova aliança, suspende os sacrifícios de holocausto, irmãos, porque Ele nos dá um sacrifício perfeito. Sacrifício de animais, amados, não poderia nos purificar, irmãos, por toda a eternidade. Só o sacrifício verdadeiro de Jesus, limpo, puro, por mim e por você. Um sacrifício, irmãos, que representa o maior amor de Deus pela minha e tua vida e por todas as gerações, amados. Nenhum sacrifício em qualquer geração daqui a 1000 anos, 10.000 anos, substituirá o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Então, irmãos, vá pelo caminho mais fácil, o caminho mais simples, o caminho da obediência. Obediência à palavra de Deus. Se você tem sofrido é porque você tem sido desobediente. Se você ainda não encontrou o verdadeiro sacrifício de louvor a Deus e a esse Jesus, é porque você tem sido desobediente. Então obedeça. Enquanto tem vida, obedeça. Enquanto você está de pé, obedeça. E se você já encontrou, continue obedecendo. Porque a promessa de Deus é até o fim. É para você perseverar até o fim. Não seja como Saul. Não fique. Saul, irmãos, ele preferiu mais as coisas terrenas. Preferiu mais o trono do que a Deus. Davi, ele preferiu mais a Deus do que o trono. Aleluia. E é disso que o mundo precisa, irmãos. De pessoas que se entregam mais a Deus do que aos prazeres deste mundo. Obedecendo a Deus e fazendo a diferença onde você estiver. Então seja um sacrifício vivo, irmãos, através da tua vida. Que Jesus continue falando. Que Jesus continue mostrando que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vem ao Pai senão por Ele.
Continue, irmãos, perseverando até o fim. Não tenha dúvida. Vale a pena. Vale a pena. Vale sim, irmãos. Nada substituirá o prazer de obedecer a Deus. Obedeça a Deus por prazer e não por medo, irmãos, de fracassar. Porque quem está com Deus, quem obedece a Deus, não fracassa, irmãos. Ainda que nós caímos como Davi, não ficaremos prostrados. O Senhor nos levantará. O Senhor te levantará. Obedeça. Se quebrante, amados. Vamos ficar de pé, irmãos. A igreja está livre para adorar o Senhor. Todos estão livres para adorar o Senhor. Basta obedecer e adorar esse Deus. Adore com todo o teu ser, de todo o teu coração. Se entregue, sinta a manifestação da presença de Deus na tua vida, neste lugar. É Deus que nos fala, irmãos. Nós somos apenas um canal, como Samuel foi um canal na vida de Saul e na vida de Davi. Pastores têm sido canal, irmãos, para ovelhas com a mesma estrutura, mas com obediência diferente. E nós estamos vendo mais uma vez o mesmo Deus, mas nos ensinando que a forma de obedecer, de adorar a Ele, faz toda a diferença na vida de quem o obedece, de quem o segue. Então veja a diferença dos que servem a Deus, dos que obedecem a Deus, para os que não servem, irmãos. E é por isso que o mundo está nessa diferença, irmãos, porque a maioria são desobedientes. Não é julgamento, irmãos, é fato. Como a pastora falou aqui no início, o mundo está dizendo farinha pouca, meu pirão primeiro. E Jesus nos ensinou: farinha pouca é para ser dividida, é para ser compartilhada. Obedeça, compartilhe. Tenha amor, irmãos, ao próximo. Perca o medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Elohim, El Shaddai, Yahvé Jireh. Oh, aleluia. Só o Senhor é Deus, irmãos. Então, obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. E você verá as maravilhas de Deus na tua vida e de todos aqueles que obedecem a Deus. Farão a diferença por onde andarem, aonde estiverem. As bênçãos do Senhor estará com os obedientes. Amém, igreja do Senhor.